com grandes equipas e bater-se de igual para igual com eles. Agora, são circunstâncias diferentes. Agora, vai ser complicado para as três. Vai esperar. Temos de esperar para ver. Pedro Guerra, de facto o Sporting teve a estrelinha da sorte e por isso mesmo vai chegar mais longe que o Benfica? Bom, também é difícil o grupo do Sporting. Vamos lá ver uma coisa. Eu creio que a próxima fase de grupos da Liga dos Campeões, aliás, isto está anunciado e está a ser estudado, em princípio o modelo da Liga dos Campeões vai ser alterado na próxima época. Acho que esta fase de grupos vai evidenciar mais uma vez o problema do futebol português, a disparidade a nível da competitividade. Apesar de concordar com o que foi aqui dito com os meus parceiros de painel, acho que a pandemia alterou um pouco as coisas, mas aquilo que eu acho que nós vamos assistir é as equipas portuguesas a terem muita dificuldade. Acho que isso, o fosso, é cada vez maior e vamos ver o que é que acontece. E a questão que o Vítor colocou de Jorge Jesus ser o técnico com mais competência do grupo do Benfica? Não, isso aí não está em causa agora. Vamos lá ver uma coisa. Jorge Jesus é um técnico consagrado, é um dos melhores treinadores do mundo, mas vamos lá ver uma coisa. O plantel do Benfica não é igual ao plantel do Bayern e ao plantel do Barcelona. Quer dizer, sejamos absolutamente honestos e tenhamos os pés no chão. Vamos lá ver uma coisa. Nas últimas 6 épocas, só para as pessoas terem noção, o Barça investiu 1 bilhão de euros. O Bayern investiu 320 e tal milhões de euros. Quer dizer, a avaliação das equipas dos plantéis, o Bayern está avaliado em 818 milhões de euros, o Barça em 766 e o Benfica em 314. Isto quer dizer alguma coisa. Eu sei que isto não é tudo, mas isto muitas vezes faz a diferença. A nível do ranking há 10 anos, o Bayern é o segundo, o Barça é o terceiro e o Benfica é o 12º. Portanto, há aqui, de facto, desse ponto de vista, alguma desigualdade. Eu acho que o Benfica tem outros problemas. E por falar em problemas, Pedro, Sim, vamos falar justamente de um deles, nomeadamente está relacionado com as eleições, quando é que elas devem acontecer, e vamos lançar esse tema através justamente desta ideia de que com a Liga dos Campeões garantida há benfiquistas que começam a defender que as eleições só devem acontecer no final da época. Pedro Guerra é um desses nomes. A direção prometeu agendar o ato eleitoral ainda para este ano. No entanto, há quem esteja a entender que isso pode comprometer a estabilidade da equipa de futebol. Muitos adeptos defendem que o ato eleitoral só deve acontecer no final da época. A ideia é garantir que nada destabilize o clube. Pedro Guerra já vai explicar e reforçar a ideia de que a equipa técnica e os jogadores podem ficar afetados, pelo menos foi o que frisou no último especial em que participou, caso algum candidato defenda a saída de Jorge Jesus. Importa também sublinhar que depois da renúncia de Luís Filipe Vieira, o Benfica garantiu que as eleições se vão realizar até ao final do ano. Pedro, já vou também querer ouvi-lo sobre este assunto, mas Vítor Pinto foi justamente o Pedro que defendeu aqui que no final da temporada o Benfica deve ir a votos e seria contradizer a palavra de Rui Costa de que é até ao fim do ano. Não, a declaração do Sr. Pedro Guerra acho que foi uma declaração sincera. Acho que o Sr. Pedro Guerra acredita mesmo nisso. E acredito também que com esta declaração o Pedro Guerra dá uma grande bufetada de luva branca em todas as pessoas que dizem, e você sabe que eu digo sempre isso, que você não é funcionário do Benfica, não está dependente do Benfica e dá a sua opinião independentemente daquilo que eventualmente alguém dentro do Benfica possa pensar. Mas é uma opinião Porque a partir do momento, Rui, a partir do momento que temos um presidente do Benfica, que é presidente de pleno direito, que é um presidente que durante estas semanas, se alguém tinha dúvidas que merecia todo o respeito de todos os benfiquistas, dissiparam-se completamente essas dúvidas. A partir do momento que ele consegue blindar a equipa e nós chegámos a este dia de agosto, final de agosto, e parece que não aconteceu nada a 7 de julho, no mínimo temos que respeitar o que o Rui Costa diz. E quando o Rui Costa diz e manda a mensagem para dentro do Benfica, dizendo todos os que trabalham comigo estão proibidos de falar em eleições, a primeira coisa que nós chegamos à conclusão, em primeiro lugar, é que o Sr. Pedro Guerra não trabalha com o Rui Costa, como ele próprio diz, portanto tem que se fazer essa devida bem ao Sr. Pedro Guerra, porque normalmente pegam sempre com ele, que é funcionário do Benfica, porque aparece na BTV, porque escreve no Jornal do Benfica, e afinal temos aqui o Sr. Pedro Guerra, que é independente, deu a sua opinião, entende que só deve haver eleições no final do ano. Qual é o perigo disto, Rui, muito rapidamente, para não ocupar muito tempo, porque seguramente vamos ter um debate engraçado sobre isto. O Rui Costa deixou claro que vão haver eleições até final do ano. Portanto, a autoridade do Rui Costa não pode ser minada a partir de dentro. E o Sr. Pedro Guerra, por muito que seja independente no Benfica e não seja funcionário do Benfica, embora às vezes vá passar ali em frente ao estádio, calha de estar lá o Pedro Neves Sousa a fazer reportagem, aproveita, dá a sua opinião e faz muito bem, porque enriquece aqui a emissão da CMTV, o facto é uma pessoa que está muito conotada com o Benfica enquanto estrutura.
E a partir do momento que Rui Costa, logo antes de ir ao relevado dizer que era presidente, deixou claro, frente a todos os vice-presidentes, como o Sr. Pedro Guerra sabe, que só aceitava esse desígnio e esse cargo se houvesse eleições, e diz claramente para dentro, diz claramente em alguns fóruns privilegiados e depois diz na entrevista à TVI que vão existir eleições até final do ano. A última coisa que o Rui Costa precisa é que comece a ser feita uma associação entre o que alguns benfiquistas de elevada notoriedade, e eu incluo nesse lote Sr. Pedro Guerra, começarem agora a minar a opinião pública benfiquista e criando uma vaga de resistência à existência de eleições até ao final do ano. Dizer que Isso é o Pedro Guerra pior. está a minar o Benfica? Não. Eu estou a dizer é que este tipo de opinião, indo contra aquilo que Rui Costa, com muito sangue, suor e lágrimas, conseguiu ao longo destas semanas, pode criar o risco de minar a autoridade e a palavra de Rui Costa, porque o Rui Costa não tem margem para recuar e, pelas informações que tenho, não quer recuar. Vão existir eleições até ao final do ano e a continuidade de Rui Costa no Benfica, se ele decidir que vai ser candidato, vai ser escrutinada pelos sócios do Benfica. Estar constantemente a insistir, a partir de dentro do Benfica, que se calhar era melhor fazer de conta que não se passa nada até ao fim da época, deixa-me só mesmo terminar com isto. Sim, que eu quero que o Pedro Eu creio que o argumento utilizado foi que, atenção, que pode haver um candidato que diz que não quer Jorge Jesus. Mas que eu saiba, Rui, e o Sr. Pedro Guerra vai-me corrigir se eu estiver errado, porque ele trouxe tantos papéis, tem as informações todas, o Jorge Jesus termina contrato no final da época. Agora imagina, por um segundo, que o Rui Costa se deixava levar, e eu não sei se isto é uma manobra a partir de dentro, com alguém que fala de fora, e eu não sei se é alguém que nas reuniões da direção do Benfica abana a cabeça para o Rui Costa, e depois tenta que, por exemplo, que na BTV, no fim de semana em que o Rui Costa assumiu como presidente, só se falava que não era preciso haver eleições. Há um perigo aqui. Estando o Jorge Jesus a acabar contrato no fim da época, como é que as eleições vão ser no fim da época? Como é que o Benfica ia preparar a época seguinte? Como é que o Rui Costa, ficando reduzido praticamente ao estatuto de presidente interino até ao fim da época, poderia preparar a época 21-22, como o Sr. Pedro Guerra disse, tão importante, porque é a última época antes de mudar a Superliga dos Campeões, portanto, o modelo da Liga dos Campeões mudar, ficaria amarrado de pés e mãos, sem poder renovar contrato com Jorge Jesus, sem poder preparar a época seguinte, porque se tentasse renovar contrato com o Jorge Jesus, isso sim, provavelmente, se eventualmente a época não corresse bem desportivamente, é que ia encontrar resistência tanto de eventuais candidatos da oposição como de sócios do Benfica que estivessem descontentes. Isso é que não faz sentido nenhum. Pedro, vou já dizer que o vou interromper daqui a alguns instantes porque temos que ir para intervalo, mas vai ter o tempo para responder ao Vítor e dizer o que pensa. Mas, neste ponto inicial e ouvindo o que o Vítor Pinto aqui frisou, de facto está a ir contra Rui Costa ao defender essas eleições só para o ano. Não, só no final da temporada. Agradeço a simpatia do Vítor Pinto, porque o Vítor Pinto fez aquilo que é clássico nele, e eu quero aqui dizer que eu, quando o Vítor Pinto está em antena, não perco uma participação dele, porque acho que o Vítor Pinto falhou, sinceramente, na profissão. Acho que o Vítor Pinto é um ficcionista, devia-se dedicar à ficção. Jorge, também o estou a ver a rir, já vou aí. Mas não tenho hipótese consigo, e não estou a dizer que ele é mau jornalista, mas ele na ficção era imbatível. Aliás, o Vítor Pinto conseguiu dizer que eu estou lá dentro, mas não estou, mas que estou a dar recados, mas está a minar. Portanto, e que estou a minar. Portanto, ele consegue dizer. Não. É extraordinário. O Vítor Pinto, fora é ecoar pensamentos de dentro. Eu estava estupefacto. Não, foi claro. Uma coisa é assistir pela televisão, outra coisa é ao vivo. E eu estava estupefacto com a sua ficção. Só dizer o seguinte. Sim. Eu percebo, vai fazer no próximo domingo um mês que o Rui Costa deu uma entrevista à TVI. E acho que o Rui Costa foi muito claro. E, aliás, os objetivos estão a ser alcançados. Para já, empréstimo obrigacionista, a questão do acesso às Champions, ainda na altura ainda não tínhamos jogado com o Spartak Moscovo sequer, e ele falou em estabilidade, porque queria preparar os planteios das várias modalidades. Mas também deu a palavra de que as eleições seriam até ao final do ano, e disse na declaração no Estádio da Luz, saberei ouvir os sócios. Portanto, eu acho que o Rui Costa foi absolutamente claro. Rui, o que é que eu entendo? Esta é a minha opinião absolutamente pessoal, não tem nada a ver com recados, é aquilo que eu penso. Eu acho que o Benfica, sendo uma grande instituição, e sendo neste momento o líder nacional com projeção ou com vontade de ter projeção mundial, e eu acho que a Liga dos Campeões desta época é uma grande oportunidade, eu acho que o Benfica precisa de estabilidade. E sabe o que é que eu espero que não aconteça, Rui? Eu tenho a certeza que vai acontecer e espero estar enganado. E se estiver enganado, se a CMTV me convidar, eu volto aqui e disse, enganei-me. Eu acho que a campanha eleitoral vai ser nefasta para o Benfica. E vou-te explicar porquê. Toda a gente já percebeu, se o Rui Costa for candidato, que
irá ser encetada uma campanha contra o Rui Costa. Uma campanha negra. Mesmo para tentar denegrir. Mesmo que continue a cumprir os objetivos e que haja bons resultados. Pedro, mas isso vai acontecer nem que seja no final da época. E isso acho que pode afetar o rendimento, não é só apenas da equipa de futebol, eu estou a falar de tudo. E, Rui, tenha noção de uma coisa, o Benfica tem uma equipa de futebol neste momento com acesso garantido à fase de grupos da Liga dos Campeões, mas tem uma equipa feminina, mais nenhum clube em Portugal, que está a lutar pelo acesso à Liga dos Campeões. É claro que há aqui explique só em que mês é que acha que as eleições se devem realizar, porque vai sempre afetar a equipa. E vai afetar a equipa no final da época. Há pessoas aqui que se riem. E a questão do contrato de Jorge Jesus. Há pessoas aqui que se riem. Eu falei do futebol feminino, que é um fenómeno a disparar. E quero lhe dizer aqui, o Benfica vai lutar pela entrada na Champions, o futebol feminino do Benfica. Eu trouxe aqui para ver, o Benfica tem 271.546 sócios. Sabe que muitos destes sócios novos são mulheres. E desde que o Benfica tem futebol feminino, este número disparou. Não, mas, Rui... Não, é só vamos ter mesmo que suspender esta conversa que está animada. Eu quero também ouvir o Jorge e o Fernando, que certamente terão a dizer muito sobre este assunto. Já tenho aqui a primeira página do Correio da Manhã. Vamos revelá-la a seguir a um breve intervalo. Até já. Que está pronta para lhe mostrar. Como vemos, a Liga dos Campeões está em grande destaque, com os grupos de Futebol Clube do Porto, Sporting e Benfica. Benfica e Futebol Clube do Porto com Tubarões. Sporting no grupo de Haaland. E depois também a manchete, importa destacá-la, pandemia, com o caso de grávidas sem vacina nos cuidados intensivos, 2 mulheres internadas em estado grave. Iremos mais à frente no Notícias CM olhar com mais atenção para todos os destaques. Faço também uma menção à seleção. Fernando Santos convoca Otávio, João Mário, Gonçalo Inácio. Pode ler tudo nesta edição que lhe mostramos agora. Pedro Guerra, eu sei que está ansioso por completar a sua ideia, mas também há pouco o Jorge Amaral não teve hipótese de falar e estava a rir-se. Jorge, porquê é que te estavas a rir? A rir, não, a sorrir. Não, a sorrir. A sorrir. Não, a sorrir, que é coisa totalmente diferente. Eu estava aqui tão sereno. Normalmente o meu coração bate aqui muito aceleradamente às quintas-feiras. E este amor que está a existir nesse estúdio, essa paz, essa paixão que está a existir aí, eu fico extremamente surpreendido com isto. O Vítor Pinto acabou de lançar a candidatura de Pedro Guerra com a sua transparência, com a sua independência. Porque o Sr. Pedro Guerra vai de certeza recusar candidatar. Portanto, olha, isto é uma discordância já. Acabou de anunciar que o Pedro Guerra é das pessoas com mais credibilidade, mais independência. Não foi isso que eu disse. Com mais notoriedade. Os votos do Benfica com mais notoriedade. Olha, Jorge, basta estar na CMTV. Ainda por cima, notoriedade. Tu vais a falar notoriedade. Basta estar na CMTV, Jorge. E tu sabes bem que ao estar aqui, sabes a notoriedade. Agora, pois nós é que estamos-lhe a dar. Pois é, o problema é esse, não é? Mas pronto, mas isso é outra coisa. O que eu estava a querer dizer é que rima um bocadinho disso, desse in love que se passa aí no estúdio embaixo, muito engraçado. E depois também disto que realmente esta estratégia que o Pedro acabou de falar, porque realmente esta ideia do Rui Costa, este projeto do Rui Costa, é efetivamente mandar embora o Luís Filipe Vieira. E está feito. Já está feito. E conseguiu. E quanto mais depressa as eleições acontecerem, não é? Porque têm que ser, mais rápido este projeto é sedimentado. Porque se aguentar até ao fim, se for a mais tempo, pode correr o risco de se perder. Não é? É que isto tem que ficar ligado. Se nos lembrarmos, as contratações foram feitas todas após Vieira. Após Luís Filipe Vieira sair, apareceram todos em catadupa. E não apareceram meninos de couro. Não apareceram meninos de couro. Foram pesos pesados e certamente ainda vão... Ou seja, Jorge, o que estás a defender é que Rui Costa pretendia, ou pretende, afastar, virar a página do Benfica e afastar a ideia e a imagem de Luís Filipe Vieira. É isso? Quando eu falo do Rui Costa, eu não falo do Rui Costa sozinho, de uma peça, de uma só. Eu falo de uma direção, de um órgão colegial, em que realmente entenderam por bem ou por mal, vamos ver, não ligar jamais a quem lhe deu a mão durante anos e anos e anos. E aqui, por acaso, eu tenho que dizer que o Pedro Guerra tem sido a pessoa que tem estado sempre ao lado de Luís Filipe Vieira. Isso e é por isso que defende o Pedro que as eleições só devem acontecer no final da época? Não, eu acho, eu acho que vão ter que ser rápido. Eu acho que vão ter que ser rápido, porque interessa é ter eleições nas vitórias. Nas vitórias é que interessa haver eleições, não é correr o risco das derrotas. Fernando Mendes, quero também ouvir-te sobre este assunto. Achas que há argumentos, há princípios válidos nesta ideia do Pedro Guerra das eleições serem só no fim da época?
Não. Segundo a palavra de Rui Costa, e é um homem de palavra, as eleições vão ser até ao final do ano. Portanto, para o que eu conheço de Rui Costa, é isso que irá acontecer. Não tenho a mínima dúvida. Até lhe ficava mal. Depois da entrevista dizer que as eleições iam se realizar até ao final deste ano, isto ser tudo mais lá para a frente no final da temporada. Vamos lá ver. Há aqui uma coisa, é uma época importante, claro que é, mas a época importante também começou com a detenção de Luís Filipe Vieira. E o Benfica conseguiu ultrapassar essa fase. Tanto elogiada por tanta gente. Conseguiu ultrapassar essa fase, ganhando os jogos todos, até há pessoas que dizem com distinção. Portanto, qual é o problema agora do Rui Costa? E o Rui Costa há aqui uma coisa, não quer, acho eu, é a minha maneira de ver, posso estar enganado. O Rui Costa quer ser um presidente do Benfica legitimado. Não é estar a reboque só porque um presidente foi detido. Ele, quanto mais rápido resolver esta situação, os sócios vão a votos e votam em Rui Costa ou não se sabe se Rui Costa irá ser candidatado ou não, ou se vai se candidatar ou não, que ele ainda não lhe diz, tudo indica que sim, e acho que se for candidato, é o futuro presidente do Benfica, não tenho a mínima dúvida. Rui Costa não quer estar colado a uma situação grave que se passou no Benfica. Quanto mais rápido ele resolver esta situação, eleições, votos, ganha, Benfica andar para a frente. Acho que é isso que ele quer fazer. Agora isto para o ano, para o final da época, porque o Benfica, porque não sei o quê, é uma época importante. Época importante são todas. São todas, não venham agora com... Fernando, até uma questão estratégica, Fernando. É uma questão estratégica, porque neste momento, e dentro da direção do Benfica... As eleições até ao final da temporada, claro, até ao final de dezembro. Em primeiro lugar, a partir do momento que ele diz vai haver eleições até final do ano, a partir daí não há dúvida nenhuma que foi isso que ele disse e vai manter a palavra. Mas há uma questão de fundo, é que mesmo dentro da direção do Benfica, a convicção que existe entre vários vice-presidentes é que não existe... Aquilo que aconteceu nas últimas eleições foi um fenómeno muito específico em que a oposição tentou capitalizar, chamemos-lhe assim, alguma rejeição que existiria em relação a Luís Filipe Vieira. Aquelas acusações de falta de transparência, de não haver, em alguns momentos, a democracia que alguns sócios achavam que devia haver no Benfica, e foi capitalizado um sentimento que, com o Rui Costa à frente neste momento do clube, se esvai. Aliás, a sondagem da CMTV, e o Sr. Pedro Guerra esteve muito atento seguramente à sondagem que a CMTV publicou, coloca João Noronha Lopes atrás... Foi antes desta conquista Exatamente. João Noronha Lopes atrás de Luís Filipe Vieira. Um candidato que tinha tido 34,71% dos votos. Portanto, este é o momento em que Rui Costa pode legitimar não só a sua presença à frente do Benfica, porque ele já é o presidente legítimo, mas pode ganhar outra dimensão, e não tem necessidade nenhuma de se expor a eventuais contrariedades, sejam desportivas, sejam financeiras, sejam recrudescimento da pandemia, seja o que for que lhe possa criar problemas, porque este é o momento de capitalizar o bom trabalho que fez ao longo das últimas semanas. Portanto, tenho a certeza que a mensagem foi muito clara, e sendo uma mensagem clara, a oposição pode tentar fazer as canalhices que quiser contra Rui Costa, porque foi isso que Rui Costa se queixou, e alguns dos ataques, de facto, acho que foram extremamente infelizes, mas eventualmente essas canalhices que possam tentar, tanto tentam em outubro como tentam em maio. Portanto, Rui Costa, quanto mais depressa resolver o assunto, é o Benfica que vai ficar a ganhar com isso. Vítor, estás então a dizer que aquilo que defende o Pedro Guerra é o que defende a oposição do Benfica? Não, estou a dizer precisamente o contrário. Aquilo que é precisamente o contrário. Porque aquilo que é melhor para a estabilidade do Benfica, que era o que Pedro Guerra estava a prezar acima de tudo, é que este bom trabalho do Rui Costa seja corporizado num processo eleitoral que defina de uma vez por todas, ratificado pelos sócios, quem é o presidente certo para estar à frente do Benfica. Sem estar a arrastar este estado de coisas até ao final da época, à espera que haja um deslize, que haja um azar desportivo, que haja um problema qualquer financeiro, seja o que for, porque ainda a pandemia ainda não foi embora, e coloca em risco o bom trabalho que tem sido feito até agora. E repito, mesmo para terminar, já nem falo do Sporting também ter eleições para o final da época, de estarem os dois clubes ao mesmo tempo em processo eleitoral, mas repito aquilo que disse, e acho que Pedro Guerra vai acabar, seguramente Pedro Guerra durante este meu discurso já refletiu melhor e vai seguramente já concordar comigo, era muito mais prejudicial criar ruído no final da época do Benfica, quando estão títulos em jogo, e pode ser colocado em xeque a preparação da próxima época, sobretudo se houver um ajustamento estatutário para haver segunda volta, do que resolver já o problema numa altura em que as coisas estão a correr bem, há confiança dos adeptos do Benfica, dos sócios do Benfica e Rui Costa, e não há necessidade nenhuma de criar ruído. Quando Rui Costa, se alguma coisa fez de bem, foi deixar mensagens claras e assertivas para dentro e para fora em relação ao Benfica. Pedro, agora sim, já percebemos que é o único, em relação aos outros convidados, que
defende a ideia do Benfica ir só no final da época. A questão que lhe coloco é, ouvidos os restantes convidados, parece que o melhor para o Benfica é ver já o Pedro está a defender algo que vai contra os interesses do Benfica. Não, mas neste momento. eu não sou contra ver já. O que eu estou a dizer... Que nunca será já um processo que demora algum tempo. Quando eu digo já é até o fim do ano. Creio que quando o até ao Vítor fim do diz ano. já... É até ao fim do até ano. chegou a falar, creio que Colocar o outubro, processo não em é? andamento. Pronto. Colocar o processo em Vamos lá andamento. ver uma coisa, eu não sou contra. Eu sou, Rui, é a minha opinião, eu sou o adepto da estabilidade, mas não é só estabilidade na gestão dos clubes, nas empresas, na política. A estabilidade. Porquê é que pensa que o Benfica é neste momento um clube muito bem gerido, é um clube que conseguiu aguentar este verdadeiro tsunami da pandemia? Porquê é que acha que o Benfica é o único clube que neste momento tem a situação que tem? Porque tem estabilidade e teve estabilidade. E isso foi fomentado durante muitos anos com o Luís Filipe Vieira. Isso é um mérito que ninguém lhe pode Mas o negar. Pedro Guerra defende que o Rui Costa deve fugir à palavra que deu. Não digo isso. Não, eu percebo. Inevitavelmente teria de o fazer. Não, Rui, eu adiasse as eleições. percebo o que é que o Rui Costa quis dizer. Aliás, nessa entrevista, o Rui Costa disse: olha, os sócios neste momento não querem saber de eleições, quem vai ganhar, os sócios querem saber da Liga dos Campeões. E eu percebo porque é que ele o disse. Sabe porquê? Que ele disse também nessa entrevista, as pessoas já não se lembram, eu não sou príncipe herdeiro. E, portanto, os sócios irão às urnas e irão pronunciar-se. Ele também disse que ainda não queria, nem sequer queria ouvir falar de eleições. E eu percebo perfeitamente que ele o tenha dito e percebo perfeitamente que ele queira fazer as eleições até ao final do ano. A minha visão é outra. Eu acho, espero estar enganado, e volto a dizer, se estiver enganado e se a CMTV me convidar, virei aqui expressar isso. E é a visão da oposição do Benfica? Não, Rui, não tenho falado com ninguém. A minha preocupação é esta. É iniciado um processo eleitoral. Você reparou, mal o Rui Costa pôs a cabeça de fora, peço desculpa pela expressão, mas a esta hora já se pode dizer, anunciou, eu sou o presidente do Sport Lisboa e Benfica, foi logo posto a circular uma Isso foi noutra encarnação, situação Pedro Guerra. Isso foi noutra infame, encarnação. dizendo que o Rui Costa tinha negócios com o Benfica, etc, etc, Isso foi noutra etc. encarnação. O famoso dossiê da Footlab, que ele foi confrontado na entrevista à TVI, para aqueles que dizem que foi um passeio, entrevista. Portanto, eu acho que a campanha eleitoral vai entrar por aí. Sabe porquê, Rui? Eu espero estar enganado. Porque na última ato eleitoral houve muitas destas coisas. E eu acho que não pode valer tudo no Benfica. Tem que haver regras, tem que haver decência. Sabe uma coisa? O que é que eu estou preocupado? É que o Benfica tem aqui uma final para jogar da Champions com o Tondela. As pessoas vão se rir lá em casa, mas o Tondela tem 6 participações na Liga Nós. E nas 6 participações ganhou uma vez no Estádio da Luz, empatou outra e ganhou uma vez no Dragão e empatou 3 vezes em Alvalade. As pessoas acham que a história não se pode repetir. Eu acho que o Benfica tem que estar concentrado na vertente desportiva. Mas percebo porque é que o Rui Costa disse no final do ano. Porque o Rui Costa quer, obviamente, dar aqui também uma imagem que não está agarrada ao lugar. Ele até chega a dizer na entrevista: eu podia cumprir o mandato todos os 4 anos. Acho que ele faz muito bem em não o fazer. Agora, eu acho que é em nome da estabilidade, porque vamos lá ver uma coisa, o Vítor Pinto disse aqui, fazendo aquele resumo que ele gosta de fazer, foi ao norte, foi ao sul, depois foi ao centro, mas o Vítor Pinto aquilo que disse aqui não é para dizer que estamos de acordo, não é para dizer que estamos de acordo, mas a verdade é que esta situação pode acontecer. Pode haver um candidato que legitimamente diga: Jorge Jesus não é o meu treinador. E agora imagina, não é o argumento que não se pode aceitar um argumento. Imagine que um determinado candidato... Imagine que o Rui Costa pode renovar com o Jorge Jesus se as eleições forem no final da época. Não é isso, Rui, mas isso é a Jorge Jesus acaba contrato. Rui, a época está em curso. Por amor de Deus, as pessoas não percebem isto. A época do Benfica está em curso. Os títulos decidem-se em maio. Vai jogar este fim de semana a Supertaça de futebol feminino contra o Sporting. É o Jorge Jesus que vai treinar a Supertaça de futebol feminino. O Benfica vai iniciar agora a competição de handball internacional. O Benfica é global. Acho que a secção de pesca também vai atuar. Rui, peço desculpa. Este é que é o problema. É esta arrogância do Vítor Pinto que fica mal. Porque o Benfica é um clube eclético, o Benfica é um clube global. Ouça, o maior embaixador do Benfica... futebol profissional e foi você usou o futebol profissional como argumento, Pedro. Vítor, o maior eu sei, eu não quero interromper, mas você usou o futebol profissional como argumento, não usou a secção de bilhar. Rui, o maior embaixador do Benfica neste momento é um atleta do atletismo, do triplo salto, que foi campeão olímpico. O Rui tem noção de como é que o Benfica conseguiu, em abril de 2017, detectar este talento, trazê-lo e passado 4 anos ele é campeão olímpico de Portugal. Acha que isto se faz com o quê, Rui? Com estabilidade, com um projeto e não com promessas. Não está preocupado com a questão do fim do contrato de Jorge Jesus? Não, Rui, eu estou preocupado é que a época desportiva pode ser manchada, pode ser afetada. Imagine este cenário. Temos que pensar em todos os cenários. Imagine que o Rui Costa diz: olhem, eu acho que cumpri o meu papel, não vou a jogo e portanto,
vamos para eleições. E imagino que há um candidato que ganha e diz: Jorge Jesus não é o meu treinador. Filipe Patão, que já agora quem não sabe é treinadora da equipa de futebol feminino, não é a minha treinadora. O treinador, o Benfica Pedro mudou. Guerra, se o Rui Costa Rui, estiver a pensar em não ser presidente do Benfica, deve dizê-lo já amanhã. O Benfica mudou Pedro, de deve treinador dizê-lo já amanhã. no basquete. Espera aí que temos alerta CM. Se o Rui Costa estiver a pensar não se candidatar, tem que dizer amanhã, Pedro Guerra. Vamos ver uma coisa, Rui. Pedro Guerra, o Rui Costa tem que dizer já amanhã. Não tem que ter Se não calendário, estiver a contar... Desculpe lá, eu não acredito que o Rui Costa vai deixar o Benfica... Deixa-me só acabar. Ok, mas Deixa-me só acabar, porque eu já sei que o Vítor só Também sabe quero futebol. passar a palavra ao O Fernando. Benfica, esta época, mudou de treinador no basquete, no futsal e no hóquei em patins. E as pessoas estão-se a rir. E isto é um projeto que está a ser feito com muito trabalho e, contrariamente ao que foi dito, aquelas coisas que o Amaral normalmente diz, que ele de Benfica percebe pouco, ele vive obcecado com o Benfica. Há um vice-presidente para as modalidades, Pedro Guerra. As contratações do Benfica foram vive obcecado praticamente todas feitas por Luís Filipe Vieira. E Luís Filipe Vieira fez um grande investimento nas modalidades. Não é verdade o que disse o Jorge Amaral. As contratações do Benfica desta época, eu acho que ainda vai haver mais, foram praticamente todas feitas. Mas, Luís Filipe Vieira concluir mandou apostar forte nas modalidades para o Benfica recuperar a hegemonia nas modalidades. Só para concluir, o Benfica, não sei se as pessoas se aperceberam, o Benfica foi para estes 4 jogos fundamentais de acesso à Liga dos Campeões sem a sua dupla atacante, Darwin e Seferovic, e o Benfica conseguiu resistir. Para que isto acontecesse, foi preciso muita gente trabalhar. E sabe o que é que isto se deve? Estabilidade. E isso aí é um bem supremo. E para no manter Benfica. a estabilidade, realizar já as eleições é a melhor coisa possível. E deixa-me só dizer para os nossos espectadores perceberem, que o Sr. Pedro Guerra não explicou, devido às dificuldades que o Benfica teve nas modalidades na época passada, porque eu sou um jornalista extremamente eclético, o Sr. Luís Filipe Vieira decidiu fazer uma aposta forte nas modalidades. Se calhar não teve o relevo público que teria em condições normais, devido ao que aconteceu a 7 de julho. Mas o facto é que isso aconteceu e esse trabalho foi feito dentro da direção do Benfica. Há um vice-presidente para as modalidades e a decisão que o Rui Costa tiver que tomar de ser presidente ou não vai seguramente afetar esse trabalho que é feito pelo vice-presidente das modalidades. Porque o Rui Costa ainda não se pronunciou. O Rui Costa ainda não disse nada. E já agora vou só dizer isto, você pode discordar ou não. Comigo ou não. O Rui Costa tem direito de escolher o seu timing ou não. Você pode discordar ou não. Está de acordo comigo ou não. Você pode discordar ou não. E eu vou dizer uma coisa que se calhar você vai concordar. Vítor, não acha que ele tem direito? Eu acho que tem. As oposições do Benfica estão esvaziadas neste momento. A CMTV fez uma sondagem que reduziu João Noronha Lopes a nada. Eu peço imensa desculpa, todo o respeito pelo Dr. João Noronha Lopes e pelas posições que sempre teve a defender o Benfica na sua perspectiva, mas a sondagem da CMTV reduziu João Noronha Lopes a nada. A partir daí, com todo o respeito também pelo Sr. João Brás Frade, o Dr. João Brás Frade, que esteve aqui, que tem um movimento que me parece extremamente interessante, mas acho que vai ter dificuldade a chegar às bases e não vai entrar seguramente em campanhas populistas nem de ataques pessoais. Acho muito difícil que consiga uma relevância que se possa comparar à que Rui Costa terá de certeza. Portanto, ao contrário da ideia que é dada, que se houver eleições agora vai prejudicar a estabilidade e final da época é que é bom, eu acho que é precisamente ao contrário. Porque as oposições estão enfraquecidas, as oposições estão enfraquecidas pelo bom trabalho que o Rui Costa fez, não há dúvida absolutamente nenhuma em relação a isso. Os adeptos do Benfica não iriam compreender se ele não avançasse. Até porque se fala muito se deve avançar, se não deve avançar. Extraordinária análise. Extraordinário rigor, Rui Pedro Vieira. Rui, mas essa é outra questão. Mas, Rui, tocaste no ponto certo. Como diz aqui o Vítor muitas vezes, e eu costumo ouvi-lo, contrariamente ao que ele pensa, nós temos que pôr aqui em cima da mesa todas as hipóteses. Só rapidamente. É que eu venho aqui tão poucas vezes. Temos que pôr todas as hipóteses em cima da mesa. Já vai, Jorge. Já vai. E vamos lá ver uma coisa. Agora esqueça. Imagine, e eu já disse isto, imagine que há um candidato que diz: eu tenho aqui outro treinador. Acha que isto não afeta o rendimento? O Jorge Jesus acaba contrato no final da época, Pedro. Se for no final da época, não vai poder renovar contrato com o Jorge Jesus. Neste momento está a preparar a equipa para a fase de grupos da Liga dos Campeões e para manter a liderança do campeonato com uma campanha difícil que nós sabemos. Volto a dizer, domingo é frente ao Tondela, é a próxima final. E alguém ganha as eleições e diz que o treinador é outro. Então, mas isto não provoca, obviamente, aqui instabilidade na questão desportiva. Fernando e Jorge, já vou-vos dar a palavra, mas já falámos deste assunto aqui e importa também destacá-lo. Jorge Jesus admite renovar contrato com o Benfica. O técnico português estará muito agradado com a prestação da equipa e com Rui Pedro Brás, diretor-geral do Clube da Luz. De acordo com o Jornal de Notícias, Jorge Jesus está receptivo a alargar o contrato com o Benfica, que termina em 2022, como aliás já foi frisado aqui pelo Vítor Pinto, depois de garantir um encaixe de cerca de 37 milhões de euros com a entrada da Liga dos Campeões. Jesus estará focado em conquistar títulos pelo Benfica. Por isso, prolongar o contrato estará nos planos do treinador. Ainda assim, o tema só deve ser abordado com a direção depois das eleições. Jesus regressou ao Benfica no ano passado
pela mão de Luís Filipe Vieira, recebe 3 milhões de euros limpos por temporada. Já vos vou dar a palavra aqui em estúdio. Estão desejosos de comentar isto, mas Jorge, há pouco o Pedro também acabou por visar-te na sua declaração. Queres responder? Não, acho engraçado porque por causa do futebol feminino, o hóquei feminino, o vôlei feminino, quer dizer... Pensa que o Benfica pode entrar na Champions. Agora, Não, o feminino ganha tudo. Quer dizer, o Rui Costa agora... O Rui Costa agora... Vocês no Porto feminino, O Rui nada, Costa... zero, Não, vocês feminino têm uma equipa de voleibol emprestada, mas vocês não põem lá nada. Mas isso pouco importa. Mas sabe que a gente tem lá os títulos lá do handball e do hóquei em patins e dessas coisas. Temos essas coisas todas. Há um problema qualquer. Portanto, o problema não tem a ver com isso. O problema tem a ver com a parte que o Pedro Guerra está aqui a falar, em que o Rui Costa está a apostar tudo no feminino e não dá modalidades amendadoras e vai-me embora para o ataque, que agora é que é. O Rui Costa vai se candidatar e vai ter que ser rapidamente, não é? Como é lógico, porque por causa deste trabalho que tem feito, e é verdade, mas neste momento, que é da vitória. Que é de vitória, não é lá por causa do futebol feminino ou dessas coisas. Isso pouco importa, interessa entrar na Liga dos Campeões e fazer bom campeonato e buscar melhores e bons jogadores. E certamente que ainda vão vir. Se calhar o André Gomes ainda vai vir, se calhar ainda o David Luiz ainda vai vir, se calhar ainda vão fortalecer e de que maneira essa equipa. E todos após o Luís Filipe Vieira a ter sido detido, não é? Tudo isso acontece. Mas eu não falo só do Rui Costa. Atenção, eu falo de uma estrutura que está ali bem agarrada, está muito agarrada e que vai fazer de tudo Foi eleita, para Jorge. realmente Foi não sair. eleita, Jorge. Não, As pessoas agora foram não, eleitas. agora Sabe é que vai, eleições, não, Jorge, agora é que diga tem que ir. Mas Jorge, foram todos eleitos. Estes mesmos órgãos sociais foram todos eleitos, foram sufragados nas urnas. Sim, Jorge, não diga disparates. agora nós Muitos deles vamos... foram Não, apenas nós vamos 6 eleições. os disparates é quando você fala da sua demagogia. Essa demagogia barata. Estas pessoas foram eleitas, mas qual estão agarrados ao lugar? Foram eleitas, Jorge. Sabe o que é que estão? É daquilo que se calhar a gente mais tarde ou mais cedo ainda vamos provar. Se calhar mais tarde e mais cedo ainda vamos saber se alguma dessas pessoas estará ou não ligada ao Luís Filipe Vieira. Será havia alguma relação? E não estou a falar do Rui Costa. Se calhar ele é aquele que não sabia de nada. Jorge, tem noção do que é que acaba de dizer? Entende? O Luís Filipe Vieira teve 18 anos presidente do Benfica. As pessoas estão ligadas ao Luís Filipe Vieira. Claro que estão ligadas ao Luís Filipe Vieira. Pois, ligados ao bom e ao mal. Ligados ao bom e ao mal. Ligados ao bom e ao mal. Atenção, não podemos esquecer só das coisas boas. Temos que lembrar das coisas também menos boas. Portanto, isso você também tem que se lembrar. E deixar dessa demagogia. Porque isso é cometeu erros com toda a gente. Mas qual demagogia? Estou a falar do presidente mais titulado da história do Benfica. De quem? A maior obra fez do Benfica. Também é mentira. Do Benfica não. Do Benfica não. É o centro de estádio, é o museu. Do Benfica não. Quer dizer, do Benfica não. Vai dizer que do Benfica não. Vamos ver à custa de quê? Vamos esperar à custa de quê? É uma coisa... Vamos esperar à custa de quê? A custa mais titulada é quê? Vamos esperar à custa de quê? À custa de quê? Trabalho, organização, trabalho. De quê? Tentar a internacionalização da marca. Sabe o que é isso? Tentar entrar no Reino Unido, tentar entrar na China, tentar entrar nos Estados Unidos. E as moradas dos árbitros? E as moradas dos árbitros? E as moradas dos árbitros e essas coisas todas? Já não interessa? Já não interessa? Isso não interessa. Não tem noção. Isso já passou. Você consegue dizer que as modalidades não interessam nada? Já passou. Você diz que as modalidades não interessam, está enganado. Não interessa. Não interessa. O futebol principal é que é o importante, é aquilo que é a peça importante. É o mais importante, mas o resto também é importante. O Benfica é global. Jorge Amaral, aprenda. Benfica é global. Sabe o que é global? Essa globalidade que você está a falar, se não tivesse entrado na Liga dos Campeões, que eu saúdo, atenção, como é evidente, se não tem entrado na Liga dos Campeões, essa globalidade toda ia por água abaixo. Jorge, se o Benfica não entrasse na Liga dos Campeões, o Benfica acabava? Quer ver que o Benfica acabava? Acha que sim? Com certeza que o Benfica já tinha vários cenários. Tem o cenário B e o cenário C, como é evidente. Mas isso é evidente. Isto é futebol, Jorge, isto é alta competição. Isto é alta competição. É que é o importante. E, portanto, às vezes a bola não entra, às vezes acontece. Para fugir à questão, vai lá buscar com as modalidades amadoras e com essas coisas todas. Jorge, o Jorge está enganado. O Jorge está enganado. Um dos últimos orçamentos que foi chumbado do clube teve a ver com a redução das verbas para as modalidades. Você não tem isso.
lancei aqui o tema do Jorge Não tem Jesus. noção do que E está a depois dizer. não Eu foi lancei aprovado. aqui o tema da E vontade depois não foi aparente de aprovado, Jorge não Jesus foi em aprovado renovar. logo a Eu seguir. gostava de ouvir o Fernando Mendes sobre isso. Fernando, Jorge Jesus está de pedra e cal no Benfica, independentemente de quem venha a vencer as eleições? O que conta é os resultados. Isso é perfeitamente normal. Quando se fala, se houvesse se as eleições agora vão até ao final do ano, apareça um candidato que não queira Jorge Jesus, vai criar instabilidade. Eu recordo, Luís Filipe Vieira era presidente, mandou embora Rui Vitória, veio Bruno Lage, foi campeão nacional. E não houve Mas isso é instabilidade excepcional. nenhuma. E estava Isso a foi 8 ou excepcional. 9 pontos atrás. Pois, mas isso E não estava deve a ser 8 ou 9 regra. pontos atrás. Pois. Mandou embora um treinador que tinha sido bicampeão, Bruno Lage estava na equipa B, salvo erro, e foi campeão nacional. Portanto, isso é tudo muito, Isso é uma muito, exceção. muito Pois, relativo. Quando se pois tem uma foi. equipa formada, Pois, sim, sim. quando se tem uma equipa formada, quando o trabalho está feito, as coisas funcionam lindamente. Portanto, agora, acho que perfeitamente normal. Agora, instabilidade, eu acho isso um pouco instabilidade. Eleições. Então só queria instabilidade agora? Até no final da época, ou antes do final da época, tiver a acabar, também não vai criar instabilidade? Se vier outro candidato a ganhar as eleições que não queira, por exemplo, Jorge Jesus, não vai criar instabilidade também? O que é curioso no meio disto tudo é que o Jorge Jesus, neste momento, eu trabalhei com o Jorge Jesus, acho um treinador fantástico. E já disse isto várias vezes e repito. O Jorge Jesus, para algumas pessoas agora, é um treinador fantástico. Mas durante os anos que ele esteve fora, arrasaram completamente o Jorge Jesus. Agora já é o maior. Isso são factos, escritos. Há pessoas que até escreveram livros sobre isso. Pedro, mas eu acho que o Pedro reconhece o grande Não trabalho. é? Isso é que é curioso. E agora estamos aqui num lembre-botas com o Jorge Jesus e com quer que seja. Acho inacreditável. Isso é que eu acho inacreditável. Uma pessoa dizer uma coisa agora e passado uns tempos, quando ele está cá, já diz outras coisas diferentes. Não estou a falar de quem está aqui, como uma série de gente. Como uma série de gente. Isso é que é inacreditável. Isto é o costume, é o discurso que Não é um discurso, não. É o que você disse. É o discurso lamentável da falta de honestidade intelectual. Você andou Falta de 4 honestidade anos a intelectual. arrasar o Jorge Jesus. Deixe-me 4 anos. deixe-me E explicar. agora já é o maior. Para si já é o maior. Foi o que Eu você gostava andou de a ouvir fazer. justamente sobre esta questão, Foi até o que você porque andou a muito tem fazer. falado sobre essa mudança de opinião que o Pedro teve em relação a Jorge Rui, Jesus. ainda bem que me dá a oportunidade para explicar isto. Quero dizer já desde a Admite que entrada... errou no que escreveu no passado Não. sobre Jorge Quero Jesus? dizer desde a E entrada, disse? eu tenho isso tudo resolvido com Jorge Jesus. Tivemos uma conversa sobre isso, uma conversa franca sobre isso. amigos. Não, ele percebeu o meu ponto de vista, porque aquilo que eu critiquei foi a forma como ele saiu do Benfica. E, Rui, eu tinha uma informação... Como saiu, não, como o empurraram no Benfica, que é diferente. Eu tinha uma informação que descobri mais tarde que não era a mais rigorosa. Mas houve ali, de facto, o processo de saída foi um processo, como sabes, gerou muita polémica, ao ponto do Benfica processar o atual treinador, à época, por ele ter saído da maneira como saiu. E nós Saiu, mas não temos foi de isso- caminhão, pois não? Não saiu de nós caminhão. temos isso Tinha um tudo avião à resolvido. espera, acho eu. Tinha Nós um temos avião à isso tudo espera. resolvido. O que eu acho extraordinário é há pessoas que trabalharam com Jorge Jesus na sua equipe técnica, como é o caso do Jorge Amaral, e duraram 1 ano. Deve ser por serem muito competentes e foram corridos e nunca mais tentaram voltar a trabalhar com o Jorge Jesus, ele nunca mais o quis. Mas essas pessoas vêm para aqui e falam de cátedra. Em relação ao Sr. Jorge, já Fernando vai Mendes, responder ao Pedro. em relação ao Fala Sr. da Fernando Mendes, honestidade eu só quero intelectual, explicar né? o seguinte. Aquilo Fala que eu da escrevi no honestidade, livro, olha. eu Olha quem reconheci, fala como em disse aqui o honestidade. Vítor, eu reconheci o mérito, a competência, a capacidade e mais. Posso aqui revelar, acho que não é nenhum segredo, já se pode falar. Eu fui uma das pessoas que tentou convencer Luís Filipe Vieira a que Jorge Jesus não saísse. Ei, Estou a revelar agora. Santo Antônio. Podia não revelar. Tentei convencer. Cuidado E sabes, para cair os dentes todos. a Cai os questão, dentes. Olha, o a nariz, questão que olha o na nariz altura a foi crescer. posta é uma questão que eu acho que Luís Filipe Vieira eu percebo qual era o dilema dele. É o Pedro Rui, deixa-me só Pinóquio, explicar. sim, 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 Deixa-me só Pinóquio. explicar. O Pedro Eu acho que eu Pinóquio. percebo... Ou seja, Luís Filipe Vieira não ficou convencido com o seu conselho. Não, Porquê? Rui, havia aqui um problema. E acho que quem olha hoje para a cerimónia do sorteio da Liga dos Campeões tem que sentir orgulho. Porque há 2 jogadores da formação do Benfica que foram premiados. 1,5. Porque foi o Ruben Dias, melhor central, e foi o Ederson, segundo melhor guarda-redes da Liga dos Campeões. São da formação do Benfica. E o que é que se pôs em de 14-15 a Jorge Jesus? Era este cenário. O Benfica tinha uma academia que já foi 2 vezes premiada como melhor academia do mundo. Tinha uma academia e Jorge Jesus entendia que os jogadores da formação do Benfica Tinham não que eram nascer 10 anos, suficientemente 10 anos. talentosos 10 anos. para jogar na primeira categoria. 10 É anos. o entendimento legítimo. E estas 2 personalidades chegaram a uma conclusão. Então
Jorge, explica-me lá. Se tu achas que a academia não faz sentido e que os jogadores não têm talento, eu tenho que fechar a academia. Portanto, isto ia contra a política desportiva. E, portanto, houve aqui um desentendimento. E as partes extremaram-se e cada um foi para o seu lado e nós conhecemos a história que aconteceu a seguir. E, portanto, isto é uma questão que eu acho que politicamente, do ponto de vista da política desportiva, Luís Filipe Vieira não podia fazer outra coisa. Não podia fazer outra coisa. Porque se o treinador lhe dizia que os talentos da formação ainda não estavam preparados, que ele achava que ainda não tinham suficientemente talento para jogar na equipa principal, como sabe, a exigência no Benfica é muito grande. Nós estamos a falar de um treinador que levou o Benfica a duas finais europeias. Mas isso foi que você disse a duas desafio. finais europeias. E o que é que mudou de opinião? A duas finais europeias. Portanto, havia aqui um problema. Se o treinador entendia que os jovens talentos da academia não estavam preparados, agora, Rui... Vimos isso noutro canal durante anos Rui, a fio. eu sei que não se aplica assim, mas você agora pensa, é presidente do Benfica, o que é que você faz numa situação destas? Se o treinador entende, o Benfica aposta na formação e bem, veja os resultados que tem dado. E se o Benfica aposta na formação, mas há um treinador que lhe diz que os jovens não têm talento para jogar na primeira equipa, o que é que você Luís faz? Vieira fez bem em não renovar contrato com Jorge O que é que Jesus você e deixar faz? Jorge Jesus ir para o Sporting. Houve aqui um extremado de posições e infelizmente Jorge Jesus saiu, eu disse, mas o Benfica deu-se bem. Veio Rui Vitória e ganhou e fez-se o tetra, conseguiu-se o tetra que nunca se tinha conseguido na vida do Benfica e há dois obreiros do tetra, Jorge Jesus e Rui Vitória. Portanto, Então o Jorge Jesus é que lhe pediu desculpa assim. havia aqui a questão... Não, Jorge Jesus... Está explicado. Rui, só para explicar o resto e acabar a história. Desculpa ao Pedro Guerra, então, por não ter apostado na Jorge academia Jesus do Benfica. manteve a sua teoria porque ele achava que os jovens talentos, e veja, que há jovens talentos do Benfica que só se afirmaram fora do Jorge Jesus, ao Benfica. regressar ao Benfica, teve que ceder, é isso? Rui, olhe para a convocatória hoje do Fernando Santos. Há dois jogadores, se reparar bem, João Cancelo e Bernardo Silva. Onde é que eles se afirmaram e quanto tempo é que eles demoraram a afirmar-se no Benfica? Percebe? Vitor, Este é que é o problema. Jorge, já vou a ti, mas agora quero dar a palavra ao Vitor. Aqueles 100 milhões de euros em jovens que entraram no plantel o ano passado, de facto, encaixam como uma luva no projeto do Benfica assente na formação que o Jorge Jesus veio liderar na época passada. Mas em relação a esta possibilidade de Jorge Jesus renovar com o Benfica... Bem, eu acho bem, Rui, não dizer uma perguntou, mas eu coisa. acho bem, espero que sim. Eu vou dizer uma coisa sinceramente, e vou dizer isto sem ponta de ironia. Em nenhum momento me passa pela cabeça, ao contrário, Fernando Mendes estava a dizer, até lhe ia perguntar se era isso que ele estava a querer insinuar, e o Fernando não é de insinuar, é dizer as coisas com frontalidade, me passaria pela cabeça que o Sr. Pedro Guerra ou alguém dentro do Benfica estivesse a procurar atrasar o processo eleitoral para inviabilizar a renovação de Jorge Jesus com o Benfica. Estava a insinuar Não me isso. passa para a cabeça, porque em processo eleitoral Rui Costa, evidentemente, não terá condições para renovar contrato com Jorge Jesus quando há eleições no final da época, seja maio, seja junho, seja julho. Acho que o Sr. Pedro Guerra até acha que devia ser em julho. Não sei se podemos falar disso aqui. Vitor, lembra-se Luís Filipe Vieira. Final da época. Vitor, lembra-se que Jorge Jesus disse que Rui o Costa Presidente não poderia renovar. propôs-lhe 3 ou 4 anos de contrato. Eu até acho que o contrato devia ser maior. Portanto, desse ponto de vista não há problema cria-se nenhum. um problema que era, iríamos ter Jorge Jesus a ter sucesso no Benfica, a entrar por janeiro, fevereiro, março, a ter sucesso no Benfica, sem poder renovar contrato, e o Rui Costa, amarrado de pés e mãos, porque ia ter eleições no fim da época, sem poder também garantir a continuidade de Jorge Jesus. E como eu não acredito, isso não é assim. Como eu não acredito que isto seja ideia de alguém criar condições para o Jorge Jesus sair, ou Jorge Jesus não poder renovar, eu não quero acreditar que haja alguém no Benfica que por um segundo lhe passe isto para a cabeça, porque o Rui Costa está tão próximo do futebol. O Rui Pedro Braz entrou muito bem na estrutura, está a fazer um trabalho de muito esforço no Benfica, e eu não acredito sequer que Domingos Soares Oliveira concordasse com isso. Portanto, se alguém tem essa ideia, esquece Rui Pedro Vieira, não vai acontecer. Portanto, se alguém está a pensar atrasar o processo, pensando assim, o Jorge Jesus não pode renovar, e se calhar a coisa vai para outro caminho, e o Rui Costa se calhar pode tremer por causa disso, acho que se vão enganar. E por outro lado, queria só dizer uma coisa ao Jorge Amaral, que é assim, ó Jorge, eu tenho a certeza absoluta, porque são muitas informações que me chegam, não tenho os contactos privilegiados para Pedro Guerra, como é evidente, mas com muito esforço vamos chegar a alguma informação. O Sr. Luís Filipe Vieira não vai minar de forma nenhuma o trabalho que o Rui Costa está a fazer à frente do Benfica. E os vice-presidentes que estão em ligação com ele, que falam várias vezes com ele e que têm a coragem de assumir que mantém a amizade com o Luís Filipe Vieira, vão ser forças dentro da direção do Benfica. Os que podem falar. Vitor, os que podem falar. No apoio a Luís Filipe Vieira. Há situações dentro do Benfica complicadas, porque, de facto, ao contrário do Sr. Pedro Guerra, eu discordo totalmente da forma como o Procurador Rosário Teixeira e o Juiz Carlos Alexandre conduziram este processo, e existem situações que ainda podem criar alguns problemas a elementos da SAD do Benfica. E isso tem que ser tido em conta, mas eu até acho que, ao contrário, provavelmente, de algumas sensações ou raciocínios ou temores que eram passados para fora do Benfica, eu acho que o Rui Costa, nesta altura,
tem menos condições para fazer aquilo que as pessoas exigiam, que era uma suposta limpeza na direção, acho que é um exagero, mas pelo menos dar alguns acertos a nível de elenco diretivo, tendo em conta a forma, se Rui Costa avançar de imediato com uma candidatura ou a colocar em marcha o processo eleitoral e assumir que vai às urnas, acho que é muito mais provável que ele, nesta altura, se apoie nas pessoas que estão com ele, do que, por exemplo, se passar mais tempo. Portanto, se há alguém que está preocupado, e é mesmo para terminar, Sr. Pedro Guerra, se há alguém que está preocupado em pôr a BTV dia sim, dia não, BTV canal, que eu faço questão sempre de saber o que é que se passa lá. Muito bem, a dizerem que não é preciso fazer eleições e a minimizar o nunca ouvi, Vítor, confesso que nunca ouvi isso. E nós sabendo quem são os administradores responsáveis pela comunicação no Benfica, existem sensações que depois passam para fora. Houve coisas também que a CMTV noticiou, o Correio da Manhã noticiou em relação a um dos administradores, é José Eduardo Muniz, portanto sabemos o que se passa. Há outro vice-presidente muito próximo, José Eduardo Muniz, que também é colocado muito próximo. Jorge, porque o Jorge foi há pouco visado. Não, era só para esclarecer que na entrevista à TVI, o Rui Costa disse claramente que o Jorge Jesus é um treinador de sucesso e, portanto, ele foi muito claro nessa declaração. Jorge, há pouco foste visado também aqui no discurso de Pedro Guerra. Quer esclarecer a tua relação com o Jorge Jesus? Eu não vou para uma coisa... Foi só uma época. Ela é o Pedro Pinóquio. É o Pedro Pinóquio. Foi curtinho. É o Pedro Pinóquio. Foi só uma época. Jorge, explique lá porque foi só uma época. Na maior parte das coisas... Foi só uma época. Em grande parte das coisas... Em grande parte das coisas que diz... Mas também não correu muito bem em Mas é Guimarães. que o Jorge Amaral devia ter ido com o Jorge Jesus para outras paragens. Nunca esperas lá à porta do estádio. Não, mas é que o Jorge Amaral não foi para outras paragens. Agora é a vez do Jorge. Sim, senhor. Peço desculpa. Na maior parte das coisas que diz, 80% é tudo mentira. Eu sei, Jorge, dói, não dói, tudo dói, mentira. dói. É conforme, aquilo é conforme a água para onde é que vai. O caminho que lhe interessa para continuar a lamber e a bajular as pessoas. Mas, Jorge, voltou a trabalhar com Jorge Jesus ou não? Voltou a trabalhar com Jorge Jesus? Porque eu não vou lhe dar, sabe uma coisa? É porque as amizades das pessoas não se vêm a lamber e a bajular como você faz. Jorge, voltou a trabalhar com Jorge Jesus? Não, mas isso nem me interessa, olha, nem interessa. Interessa que você tentou. Você tentou várias vezes. Nem me interessa, está a entender? Percebe? Está a entender? Seja humilde. Não seja arrogante, seja humilde. Eu jamais ia lhe permitir, eu jamais ia lhe permitir saber alguma coisa daquilo, das minhas conversas, ou da minha vida, ou da minha amizade com os outros. Mas gosta de falar dos outros. Mas gosta de falar dos outros. Eu não estou a falar. Gosta de falar. Eu não estou a falar. Eu só falo das suas mentiras. Custa, não custa? Daquilo, porque você aquilo fica logo com o seu narizinho, começa logo a aumentar. É o narizinho, Nunca mais trabalhou com Jorge Jesus. Porquê? Mas o que é que você tem a ver com isto? O que é que você tem a ver com isto? Estou-lhe a perguntar, homem. Tem alguma coisa a ver. Está nervoso. Pronto. Por acaso estou muito nervoso. Eu também, por acaso, acho que é frustrante. Olá, Pedro. Não muito a trabalhar mais com o Jorge Jesus, acho que é frustrante. Mas deve haver uma razão. Jorge, pense lá. Porquê é que nunca mais trabalhou com ele? Pense lá. Do quê? O que é que terá sido? Porquê Você que nunca mais voltou a trabalhar com ele? Quer que eu lhe diga? Não, assim, e partilhe com os espectadores. Assim, consigo aqui, jamais lhe diria. Eu sei. Tenta perceber porque. Eu sei, Jorge. Você não sabe nada. Jorge, quando falar dos outros, pense primeiro. Quando atacar os outros, pense primeiro. Você não sabe rigorosamente nada. Pois não sei. Zero. Eu não sabia. Eu sei que era o custeado. Eu nem sabia que era o custeado. Precisamente. Entende? Percebe? Sabe bola. Entende? Muito bem, vamos seguir em frente. Eu quero também dar conta de umas imagens que têm dado que falar, que é precisamente as divulgadas pelo Benfica, imagens inéditas dos festejos da equipa no balneário em Eindhoven. Rui Costa deixa rasgados elogios à equipa. A emoção é visível no rosto do presidente e também do técnico Jorge Jesus. Rui Pedro Brás aparece em lágrimas. Vamos, malta! Estou extraordinariamente orgulhoso. Extraordinariamente orgulhoso. Aquilo que vocês fizeram hoje, guardem para o resto das vossas vidas, porque vejam o jogo. Aquilo que vocês fizeram hoje é histórico.
Obrigado a todos. Jorge Amaral, foi uma conquista importante para o Benfica. Ainda assim, estas imagens dos festejos são compreensíveis ou exageradas? Não, parecia-me realmente a final da Liga dos Campeões, uma celebração de um título. Acho que é bom, como é evidente, eu também fiquei contente por isso, mas tal e qual como o Pedro Guerra há bocado falou dos orçamentos, o Benfica não fez mais do que a sua obrigação de passar para uma equipa que tem metade do seu orçamento. Metade. Há uma diferença abismal entre o Benfica e o PSV, como é evidente. Não é? E teve que sofrer bastante para ultrapassar, digamos, este obstáculo. E é natural que, realmente, que as manifestações sejam de alegria por conseguir entrar na Liga dos Campeões o ano passado. Vamos lá ver se a maldição de Bela Gutmann não aparece por aí, algures, não é? E estraga os festejos todos. Mas acho que, em termos de... porque já se vivi no balneário e sei como é que as coisas são vividas, há vitórias que a gente às vezes pensa que não consegue e quando elas acontecem a alegria é entusiasmante. Fernando Mendes, foram exagerados estes festejos? Parecia a final da Champions, como diz o Jorge Amaral? Parecia que tinham que ganhar alguma coisa. Conseguiram ir bem passar à fase de grupos da Liga dos Campeões, que acho que era o mais importante. Mas o que eu tiro disto é a imagem de Rui Pedro Brás a chorar. Ele teve tantos anos num canal da concorrência, não podia levantar os braços, eufórico, não podia, aquela euforia não podia demonstrar, ou tinha que demonstrar que era isento, portanto agora está, já chorou, já levanta os braços, já corre para o Rui Costa, andou ali preso tanto tempo num canal televisivo, não conseguia mostrar o seu benfiquismo, finalmente está no sítio certo, aí consegue mostrar o seu benfiquismo. Pedro Guerra, em relação a estas imagens, vemos que o Rui Costa está bastante em destaque. É um Rui Costa candidato a presidente já em ação? Bom, só dizer ao Jorge Amaral que o resultado não foi nada mau. O Porto tinha levado 5-0 há uns anos. Portanto, mas é ver se ele se lembra. Não sei onde é que ele estava nessa altura. Não, só dizer aqui, Pedro, sabe, 25 anos, 25 presenças na Liga dos Campeões. Você está com um problema de 25. Você está com 25. Você está com Você já começou a tomar desde a semana passada pelos vistos, não é? Sabe, Rui, um clube que tem como valores a ambição, o compromisso, a humildade e a determinação, eu acho que ficou esplendorosamente no relevado em Eindhoven. Porquê? Porque o Benfica teve uma contrariedade. Este é outro vídeo, Pedro, que está a circular nas redes sociais, numa página de humor, não sei se teve uma oportunidade de ver. O Benfica, estamos a ver agora. sim, o Benfica teve uma contrariedade gritante. Foi a expulsão de Lucas Veríssimo. E, portanto, a partir daí, eu acho que a equipa uniu-se toda. E o Benfica, se há neste momento uma característica que Jorge Jesus conseguiu trazer para dentro do Benfica, é o nós e não o eu. O Benfica é o coletivo. A força do Benfica é a sua equipa. E sabe que há princípios no Benfica que não se pode abdicar. Claro que se luta sempre pela vitória. Nós queremos que esses valores sejam refletidos, como ganhar é o tema do Benfica, com classe e com elegância. Mas quando se perde, ou se está pronto a perder, ou se está muito difícil, há algo que nós vimos em campo. Lutar até ao fim. Coragem e dignidade. E eu acho que aquilo que os jogadores do Benfica demonstraram todos, nos 90 minutos, foi uma enorme dignidade. Lutaram até ao fim. O Benfica teve sorte? Claro que teve, mas também teve muito mérito. E eu acho que, desse ponto de vista, é natural que isto seja uma explosão. Mas o Benfica em não ganhou nada. Em relação ao Rui Pedro Brás que o Fernando referiu... Rui, gostava de ouvir a sua opinião sobre... Eu lamento que o comentário em Portugal seja por questões pessoais. Tem visto ao longo deste programa, o Fernando Mendes, o Jorge Amaral, só falam por questões pessoais. Só sabem, porque a mente você é deles... que me perguntou do treinador e a questões pessoais. Deles é questões pessoais. Eles não percebem que o mais importante é sempre o coletivo. O Jorge Amaral e o Fernando Mendes têm esse problema. Quer dizer, eles passaram os dois do Benfica. O Jorge Amaral não passou dos Júniores e o Fernando Mendes passou pelo Benfica, até diz que fez menos jogos do que fez. Ele até se insurgiu por ele ter dado jogadores. Não, Rui, sabe o que é? Eu valorizo o trabalho de uma equipa. E eu acho que o Rui Costa tem sabido... Mas a ler, o Rui Costa tem sabido passar a mensagem.
e sabe que... A mensagem não sai direta, tem que ler. Não, Rui, a mensagem é muito clara. O Benfica tem que estar unido. O Benfica, nesta altura, porque vamos lá ver uma coisa, os desafios que o Benfica tem Mas a minha questão é se Rui Pedro Brás entrou bem nessa união, nesse projeto que o Rui Costa porque, Rui, quer claro colocar. que tinha que entrar, porque é assim, eu acho que aquela velha máxima do Mário Wilson está-se a aplicar outra vez ao Benfica, e o Benfica trouxe isso outra vez. Quem treina o Benfica, quem dirige o Benfica, arrisca-se a ser campeão. Sabe porquê? Porque houve alguém que deixou o Benfica preparado para os desafios do presente, mas sobretudo para o futuro. E sabe, o futuro do Benfica chama-se, não temos tempo aqui hoje, internacionalização da marca Benfica. Isso eu estou de acordo com o Vítor Benfica Pires. International. Enquanto em Portugal... Estamos de acordo, Rui, Rui, enquanto em Portugal algumas instituições, para darem sinal de vida e que são poderosos, têm que atacar o Benfica e dizer nós vamos atrás do Benfica porque é o maior clube português, algo está mal, há uma entropia no sistema vocês é que e o vão Benfica atrás não do pode ser Bayern vítima Munique dessa e mais não sei entropia. quê, quem é E que não vai são atrás? os Jorge Amarais da vida, nem os Fernandes Mendes da vida que vão conseguir levar a água ao seu moinho. Há questões pessoais que resolvem-se no sítio Um dos certo. pontos As questões aqui fundamentais é Sim, aquilo que Vítor, está já a quero te ouvir acontecer. sobre este pontos vídeo fundamentais, também, sobre esta união. um dos falada. pontos fundamentais do currículo do Rui Pedro Brás, e isso foi tido em conta no momento em que o Sr. Luís Filipe Vieira o escolheu para o cargo que ocupou no Benfica, foi precisamente os seus 30 anos de sócio do Benfica, foi a ligação ao Benfica. Portanto, não havia dúvida nenhuma que entre Rui Pedro Brás e o Benfica existia uma ligação emocional. Portanto, a partir do momento que o senhor deixou lá o canal onde estava, que também era o canal onde o Sr. Pedro Guerra estava, e que o Sr. Pedro Guerra dizia todas as segundas-feiras que as audiências eram cada vez maiores e aquilo era sempre a cair, aliás, por isso é que acabou como acabou, mas independentemente disso, ele nunca foi jornalista, não estava obrigado a ser isento, e há alguma coisa que eu nunca colocaria em causa. Era o sentimento e a emoção de Rui Pedro Brás perante uma situação destas. Era um desígnio muito importante para toda a gente no Benfica, eu realço ao contrário. E digo isto porque eu também ouvi que isto foi tudo montado, foi tudo preparado, foi tudo ensaiado. Sinceramente, eu não conheço ali ninguém no Benfica. Sinceramente, se estão a pensar em ir para Hollywood, acho que devem manter o emprego que têm no Benfica. Portanto, acredito que foi tudo espontâneo, porque depois de um jogo tão difícil, quando Lucas Veríssimo é expulso e o Benfica tem que resistir a tudo o que resistiu para conseguir passar, acho que as reações foram todas espontâneas. Já agora, para terminar, acho normal que o Porto tenha levado 5-0 em Eindhoven, porque jogou com o campeão europeu do ano anterior, que por acaso tinha ganho a final a um grande clube português chamado Benfica, e por acaso também, sem trazer os papéis todos, a última vez que o Porto tinha jogado no PSV Eindhoven tinha ganho 1-0, na primeira época em que houve efetivamente Mas, Liga Vítor, dos sabe o Campeões. que é relevante? É que saíram 6 convocatórias de seleções e o Benfica tem 39 jogadores. Isto é que é um trabalho que está a ser feito graças a quê? Estabilidade, visão, projetar Mas o futuro. tudo masculino, softball, este trabalho, outras modalidades este trabalho, também. Só estou a perguntar, Vítor, não estou a ironizar, vou João. citá-lo. Tenho que estudar estou a mais. ironizar. Tenho que estudar Não estou mais. a É uma ironizar. frase que gosta Estou de só a ouvir. perguntar se é só Estou a futebol. falar nas convocatórias sub-17, sub-18, sub-19, sub-20, sub-21. Feminino, Tenho muita feminino, pena de na terça-feira não poder assistir. 39. Tenho muita pena na terça-feira não poder assistir ao doente Benfica da Liga dos Campeões Feminina. É verdade, é porque ia tanta ser gente. muito entusiasmante. Espero que a BTV transmita o Ó, jogo. Vítor, sabe uma coisa? Olha, espero que o Futebol Benfica feminino- doente seja no Estádio da Luz. Olha, Vítor, Para a si, equipa feminina do Benfica se atirou o apoio dos sócios. 278.546. Este é o número de sócios do Benfica, peço desculpa, isto está com pouca Se esse é estabilidade. efetivamente Aqui o está com número pouca- de sócios Este é o sócios número atual. pagantes depois deste período Não, todo ó, de Vítor, pandemia e é vou-lhe notável. garantir, Vítor, vou-lhe garantir, muitos sócios são mulheres. E sabe porquê? Porque o Benfica decidiu fazer Eu aquilo conheço algumas. que o Porto ainda não fez, mas isso é um problema do Porto. O Sporting já fez há algum tempo, tem futebol feminino. O Braga, que você bem conhece, tem futebol feminino, tem uma grande equipa. sim, senhor. E eu acho que este é o caminho. E isso tudo é importante. O Benfica é global, o Benfica não é apenas um clube de futebol. Eu lamento dizer Mas isto, sabe que há esta é a alguns realidade. clubes que não entram em algumas modalidades porque elas estão altamente inflacionadas por Também é clubes que entram verdade. para ganhar tudo. Mas, ó, Vítor, mas nós temos que aqui enaltecer aqueles Eu não pequenos queria trazer- clubes. eu não queria desviar não, a Vítor, discussão. também não, Vítor, Vítor, não está a expliques, ser já um- vou centrar. Vítor, está a ser um pouco injusto, porque Não há expliques pequenos tudo, clubes que Vítor. fazem pelos... Porque a fazem grande pelas aposta que o modalidades, Benfica fez este ano nas fazem modalidades pelas- vai não é- deixar muitos Vítor, clubes não em é- Portugal com Vítor, não é dificuldades em este ano. competir. O Benfica tem apostado sempre. Pois o tem, Benfica mas não foi ganha só a sempre. aposta para esta época. Mas o Benfica não ganha sempre, como é E evidente. é importante não ganha também que sempre. quem nos ouve, os Pronto. sócios do Benfica, saibam que essa aposta forte foi feita. Foi Temos assumida estado pelo a Chico falar Vieira, da o que estrutura. também responsabiliza quem está nas modalidades em conseguir títulos este ano, contrariando a vaga de títulos do Sporting da época mas ó passada. Vítor, sabe uma coisa que aconteceu? Eu sei que sabe, você é uma pessoa bem informada. No feminino, o Benfica ganhou quase tudo. Mas no masculino, temos um déficit, temos uma falha Por e isso é tentamos que foi colmatar. forçada a aposta. Exatamente. Temos estado a falar da estrutura do Benfica. Eu gostava também de ouvir o vosso comentário. O facto do vice-presidente Jaime Antunes ter dito que Jorge Jesus fez um excelente trabalho no jogo com o PSV. O dirigente elogia os jogadores do Benfica e considera-os heróis e gigantes. Estou a citar. Acrescenta que Jorge Jesus estruturou a equipa de forma fantástica num jogo difícil em que o Benfica jogou 1 hora com menos um jogador.
Recordo que na época passada houve um diferendo entre Jaime Antunes e Jorge Jesus. O dirigente apelou a maior humildade. Jorge Jesus não gostou, respondeu a Jaime Antunes e disse que falta humildade é a quem fala do que não deve falar. Fernando Mendes, é também um sinal, há pouco perguntava-te se Jorge Jesus está de pedra e cal no Benfica, agora te pergunto se já é uma figura consensual junto da direção e da administração do Benfica. Eu gosto muito do Jaime Antunes, já o conheço há uma série de anos, é uma pessoa que eu tenho uma consideração e respeito. Mas há aqui uma coisa que se nota. Para os detratores que andaram do Jorge Jesus durante uma série de anos, agora metem todos a viola no saco. Agora que ele está lá, que não lhes passa cartucho nenhum, que isto é importante dizer. Passa o Jorge Jesus. É importante dizer. O Jorge Jesus não passa cartucho nenhum a esta gente. Desculpa, não. Atenção, não lhes passa cartucho nenhum. Agora já o Jorge Jesus é o melhor. Mas há 3 ou 4 meses atrás, antes dele chegar, arrasavam completamente o homem. Isso é um facto, isso não há hipótese. É entrevistas deles, é intervenções deles. Eles disseram isso. Isto não sou eu que estou a inventar. Isto não é ataques pessoais. Como dizia esse senhor. Fernando, a noite não vai acabar sem o Pedro Guerra dizer não se é a favor da renovação de Jorge Jesus ou não. Não fui eu que disse. Eu trabalhei com o Jorge Jesus. Gosto Não, renovar agora. Isso foi um grande treinador. Agora acha que deve renovar? Sim, mas há alguma dúvida? Pronto, agora metem todos a viola no saco, porque têm que sujeitar ao que o Jorge Jesus quer e admitirem que ele é bom treinador. Senão, se calhar há muitos que vão perder os tachos. Não estou a dizer que é senhor. Não estou a dizer que é senhor. Lá está ele. Lá está ele a apontar para ali com ele. Ele não é o centro das atenções. Apesar de ele achar que é. Não é o centro das atenções. Portanto, neste momento, tem que se sujeitar ao Jorge Jesus e são os autênticos lambotas de Jorge Jesus. Porque é verdade. Isto são factos. Não sou eu que estou a inventar. Já vi eles dizerem, durante estes 4 ou 5 anos que Jorge Jesus esteve fora, disseram coisas do homem inacreditáveis. Inacreditáveis. E agora, de um momento para o outro, Jorge Jesus já devia renovar, já devia ficar lá. É inacreditável. Fernando, o Sr. Pedro Guerra tem um incrível instinto de sobrevivência. Portanto, para a semana já vamos ouvir o Sr. Pedro Guerra dizer... se fosse verdade. Já vamos ouvir o Sr. Pedro Guerra dizer que afinal as eleições devem ser mesmo até ao fim do ano. Porque o Sr. Pedro Guerra consegue sempre nunca ficar do lado errado da história. Não vá por aí. E neste caso não vai ficar do lado errado da história. Não vai dar tempo para Temos uns minutos. Não vai de certeza ficar do lado errado da história. Não vá por aí. Vítor, acho que para a semana já vai ser um bocadinho diferente. Acho que está a ser deselegante comigo, porque sabe perfeitamente que é a minha convicção. E eu já pensava isto antes sim, mas você hoje já abriu aí uma porta a dizer que o Pedro Rui Guerra Costa disse que está disposto a vir aqui dizer que se a estabilidade estiver garantida, você não vai ser... Vítor, eu já pensava isto antes do Rui Costa ter dito o que disse. Porque eu acho, e volto a dizer, o Benfica é neste momento um caso de sucesso. Veja as declarações, veja o que diz o Bayern sobre o Benfica, institucionalmente. Veja o que eles dizem sobre o Benfica. Veja o que dizem grandes clubes da Europa sobre o Benfica. O Benfica é que se inspirou no Bayern. O Benfica é que queria ter investidores como o Bayern. Portanto, até vão defrontar o Bayern, que até podem trocar experiências. E há algum problema? Acha que o Benfica se tem dado mal? Acha que se tem dado mal? Acho que se tem dado muito bem. Acho que o Sr. John Textor também pode ser convidado. O máximo sucesso desportivo, sabe uma coisa, Rui? Sabe qual é a máxima do Bayern? O máximo sucesso desportivo ao lado da prudência financeira. Eu acho que isto deve ser seguido. Numa realidade não, também. Isto deve ser seguido. Mas, ó Vítor, é bom que fique aqui claro. Já sabe que em relação ao John Textor... É bom... olha, em relação ao John Textor, isso levava-nos para fazer outro programa. Isso levava para outro programa. Há uma coisa que eu sei. O Benfica, neste momento, é muito apetecível. Como dizia e bem, costumava dizer com alguma graça, em forma descomprimido, o Benfica é uma donzela com quem todos querem casar, neste momento. Agora o Nico Prega em relação à OPA. Então foi um erro não ter avançado a OPA. Não foi um erro, a CMVM não deixou. Mas qual é o erro? Está mal informado. Tem que estudar. Não. Informe-se no Benfica porque é que a OPA falhou. Informe-se. Vítor, está mal enganado. Vá lá falar ao Benfica. Tem que estudar mais. A assessoria jurídica da OPA. Não é verdade, Vítor, não é verdade. Vá lá perguntar. Vítor, não é verdade. Fica para a semana, vai lá perguntar. Temos um minuto de conversa. Porque é que a OPA falou. E você fala com pessoas que explicam isso. Rui, não é verdade. Porque é que a OPA falhou. Rui, como sabe, o Benfica escudou-se em pareceres jurídicos de grandes juristas e a CMVM teve um monte de entendimento, também de outros juristas. Portanto, a questão não é clara. A questão não é clara. Rui, vai ser clarificado. Vítor, estamos a falar de assistência financeira. Na questão da OPA e que custos isso teve para o Benfica, porque agora o Benfica está manietado. Quer que eu responda? Está manietado e não pode ter o seu futuro. Quer que eu responda quem é que falhou? A CMVM. Sabe porquê? Porque são as tais instituições que em Portugal, para fazerem prova de vida,
têm que dizer não. Isto não passa, nem o Benfica, nem ninguém. Falhou, a CMVM falhou, devia ter sido porque tem feito uma visão... por empresas que estavam próximas do Benfica que falharam. Não, você tem sabe uma isso, você tem visão... informações. Não é verdade, não é Informe-se, vá lá verdade, amanhã a Vítor. perguntar. A CMVM tem uma visão restritiva da lei e não devia ter. Por exemplo, provavelmente isto a Itália passava, provavelmente. Meus senhores, para terminarmos, eu quero ouvir ainda o Jorge Amaral sobre não, isto a foi situação do Pedro já Guedes. sabiam que ia falhar. Olá. Você sabe perfeitamente porquê. O Benfica é uma donzela com quem todos querem casar. É verdade. Neste momento é possível. Neste momento é. Vê-se aí da maneira como o Pedro está a falar do futebol feminino e do tudo o que é feminino, é tudo só donzelas. Jorge, são 7 exercícios com lucro. Capitais nota-se- próprios positivos. A única SAD dos 3 grandes. Capitais próprios positivos. Pois é. A forma. Pois é. Nota-se É, realmente pelo exatamente. discurso que o Pedro tem 7 tido. exercícios a Não dar só lucros, aqui. Jorge. Não só Somos aqui. novos. Não só aqui. Vai Não ser só mais uma aqui. taça de cartão para o ano. Não, pelo discurso que o Pedro tem tido, não só aqui neste canal, como também no outro em que estava, não é? O discurso é de enorme ambição, mas de prudência. Em que realmente o Benfica Estabilidade, é importante. realmente uma donzela para ele jamais de largar, de bajular, Prudência. de Jorge, questões mentir, pessoais, você de não adulterar passa. as coisas. Você, Jorge, Realmente é o ideal. O insulto é a arma dos fracos, Jorge. O insulto é a arma dos fracos. Eu Nunca simplesmente esqueça desta frase. eu não é O insulto insultá-lo. é a arma dos fracos. Não, eu Você não, tem sabe mais porquê? argumentos, só sabe falar É que de questões eu pessoais. não insulto. Você, desde a primeira intervenção, Não, está aqui mas com questões isto é um pessoais. elogio. É pouquinho. Não, isto é um elogio, Pedro. Eu estou a elogiá-lo, você sim, senhora. ser Sim, o que senhora, é Jorge. e manter sempre a sua Jorge, coerência. é mentira o que eu disse um aqui. elogio, O não é Benfica há insulto. 7 exercícios que dá Não lucro. é O isso, não é Benfica é o insulto. único que tem capitais próprios Assim, positivos dos mas eu 3 agora não grandes. estava a falar do mentira o que eu Benfica, estou a dizer. falar de É si. verdade. Olhe para os Eu estou a números. falar se de quer si. ver. Eu estou a Sabe como falar é que de isto si. conseguiu, Jorge? Estabilidade. É uma palavra complexa. Estabilidade. Jorge, Pedro, Fernando e Vítor, obrigado pela Foi um vossa gosto, presença obrigado. neste especial CM, que acabou por aquecer como se estava